Olá, bom dia a todos, né? Boa noite, um bom dia, uma boa semana, um feliz dia das manhãs aí, mas com um dia abençoado, né? A palavra de hoje é: você pode se reunir na sua casa como igreja, à luz da Bíblia, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Onde você pode orar pelo vinho, pelo pão e adorar a Deus junto com os irmãos que verdadeiramente querem Cristo, né? Ah, mas eu estou em pecado? Não. A Bíblia diz que a partir de 2 pessoas se torna a igreja, né? E não tem outro versículo, né? Então as pessoas acham, não. Ah, mas eu quero ir para a igreja, só na igreja. Não, não é só na igreja, né? Porque tem igreja que está apostatada da fé. Então você tem pecado de omissão quando está nela, né? Porque você não fala nada, né? E aí tem tudo isso que também vai prejudicar você mesmo. Aonde você não fala a verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você está nesse meio desse povo que não quer Jesus, quem são esse povo? Como que você vai identificar os falsos crentes e os falsos pastores? É aqueles que concordam com tudo errado. Sorteio, dízimo não existe para nós gentil, mulher como cabeça da igreja não existe, batismo é errado. O que é batismo errado? Que o batismo certo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Muitas igrejas, por isso que fala, se possível enganaria até os escolhidos, né? Então Deus está me trazendo esta palavra aqui, forte, para que os irmãos que querem ir no arrebatamento têm que estar atentos. A Bíblia diz, se possível enganaria até os escolhidos, né? Os textos bíblicos aqui, na verdade, para você se reunir como igreja, estão aí. Para orar pelo vinho, tem Coríntios, né? E você passou, quando você aceitou Cristo, desceu as águas, você passou a ser discípulo dele. Então você pode, tem autoridade para fazer isso, né? Ah, por que assim? Você está reunido com as pessoas que estão ali hipócrita. Não adianta você estar junto com essas pessoas, porque querendo ou não, você acaba se contaminando ali dentro, né? E tendo o pecado de omissão. Mas aqui eu quero deixar bem claro é que você pode se reunir na sua casa como igreja. Aí estão os textos bíblicos, aonde alguém tiver, eu não dúvida, né? Ou tiver o texto para combater, falar que não pode, porque não pode, né? Texto bíblico, falar que não pode, isso aí não adianta nada. Você tem que ter texto bíblico falando que eu estou mentindo, tá bom? Então, assim, quando você tem texto bíblico falando o contrário, aí você pode rebater, mas assim, o que está acontecendo? Você pode se reunir, porque na pandemia, o que aconteceu? O pessoal ia para a igreja? Também não. Mas não poderia se reunir em casa como igreja? Poderia. Aí estão os textos bíblicos, isso para que não se torne religioso, né? Religioso é aquela pessoa que ela não tem a mente aberta, tudo é do jeito dela, não. Pode ver o que eu estou falando, você tem algum outro texto bíblico para bater isso daí, ó, Novo Testamento, Jesus, isso aí foi Deus que me deu. Olha lá, o cristão pode se reunir como igreja, sim. Aonde está escrito, ó, Hebreus 10, 25, mas leia mais. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Vamos falar congregar. Reunir como igreja, não na igreja. Não, então não é só na igreja. Porque Jesus veio para nos libertar. Mas você vê um sistema podre, né? Não são todos. Onde você tem que ficar ali. Mas a libertação de Cristo. Não. O cara que quer adorar mesmo verdadeiramente, ele tem esse conhecimento bíblico. Aí também, ó. João 4, do 20 ao 26. Aquela mulher samaritana, né? Encontra o Messias. Ela pergunta, né? Onde devemos adorar? Aí Deus, que é Jesus, falou, ó. Deus é espírito.
é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então, você sabe o que significa isso? Quando você está no culto, você está adorando a Deus ali, em espírito e em verdade. Não pensando nas dívidas, pensando no que vai comer, né? E em 1 Coríntios também tem, ó, 11, 17 e 22. Reunidos como igreja, não na igreja, só na igreja. Ah, é só na igreja? Meu, isso torna religioso, igual o templo lá, de antigamente. E não é mais assim. Ah, mas a igreja tem igreja que não é nem para ter existir, que ela é pior do que o mundano, porque ali ela tá para salvar e vai levar um monte de gente para o inferno. Em Mateus 18, 20, fala o que? Porquanto onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mas lê todo lá Mateus, do 18. Aí você vai ver os textos com contexto, né? Para que você seja liberto. Você não depende mais dessas pessoas, depende de Cristo. Da sua disposição para Cristo. Para adorar a Deus. Porque é bom quando os irmãos estão na mesma linhagem, mas você prega uma coisa, o outro irmão vai despregando. Tá igual Torre de Babel, né? Todo mundo buscando chegar no céu, mas de qualquer jeito, não é assim. Para você falar alguma coisa contra essa palavra, você tem que ter o quê? Argumento. Ah, você não pode. Não pode por quê? É. Ah, não pode. Ah, não pode. Tem que ter sempre um argumento. Você pode sim se reunir como cristão, né? Na sua casa, onde tiver 2 ou 3 ali reunidos, Jesus está ali. Então se torna igreja, né? Então fique com essa palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que venha ser liberto para não ser religioso. Que os falsos continuam com os falsos e os verdadeiros continuam com os verdadeiros. Então fique com essa palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que venha ser liberto todo aquele que vê, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Tenha um dia abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.